Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e vou apresentar agora, falar um pouquinho sobre o meu painel, né? Sobre os símbolos nacionais agenciados nas aulas de PLH. E primeiro eu gostaria de dizer que esse painel ele surge a partir de um recorte da minha tese de doutorado, doutorado que eu realizei na Universidade Autônoma de Barcelona, aqui na Espanha, e no programa de Antropologia Social e Cultural. Tá? E a minha tese, ela buscou analisar quem são, por que se organizam e como atuam os brasileiros e as brasileiras imigradas que constituem, que formam associações ou outros formatos de iniciativas, mas que têm como objetivo, né, a motivação de promover o ensino da língua e da cultura do Brasil, o ensino do português como língua de herança. Então, para seus filhos e para os filhos de outros brasileiros e brasileiras que estão em cada lugar onde tem esse tipo de iniciativa. Então, o painel tem como objetivo apresentar como essas iniciativas de PLH utilizam os símbolos nacionais e culturais do Brasil em seus trabalhos de ensino da língua e cultura brasileira. Essas iniciativas estão presentes em vários países do mundo, em todos os continentes, e promovem o português como língua de herança para brasileirinhos, que são as crianças e adolescentes, filhos e filhas de imigrantes brasileiros e brasileiras mundo afora. Apresento como os símbolos de uma brasilidade imaginada, tomando aqui o conceito de comunidade imaginada de Benedict Anderson, tá? Como que esses símbolos de uma brasilidade imaginada são trazidos ao contexto de manutenção do PLH, com experiências concretas a partir das atividades realizadas pela Associação de Pais de Brasileirinhos da Catalunha, localizada em Barcelona, onde eu realizo minha pesquisa durante os 4 anos do doutorado. Quero ressaltar aqui a ideia, né, de cultura brasileira, ela é entendida como um conceito abstrato, que essas pessoas envolvidas acionam e enchem de sentido em suas trajetórias na imigração. Mas também os fazem a partir de sentidos mais gerais que construíram desde a academia, da literatura, das artes, das mídias e da política no Brasil. Então, a ideia é mostrar como esse universo simbólico aparece nas propostas de eventos promovidos pelas associações e nas práticas pedagógicas nas classes de PLH para essas crianças e adolescentes, onde é considerada a heterogeneidade das crianças, por exemplo, como conhecimento linguístico e idade, né, as diferenças etárias, e também de seus pais que são oriundos de distintas regiões do Brasil. Utilizo aqui o termo brasileirinhos, acho que já repeti umas 2, 3 vezes, e tomo como referência esse termo, porque essas iniciativas, muitas delas usam o termo brasileirinhos para denominar o nome de suas iniciativas, tá? Por exemplo, Brasileirinhos em Málaga, Brasileirinhos DK, que é da Dinamarca, Associação de Pais de Brasileirinhos, né? Então, que eu já entendo aqui como um elemento simbólico muito importante e relevante, né? Porque me parece, entendo como um marcador mesmo de diferenciação, né? na imigração desses brasileiros, né? Um marcador de diferença de identidade. Então, a partir da minha pesquisa, foi possível perceber que as práticas pedagógicas são elaboradas a partir
do resgate de um simbolismo do vivido, do afeto, em que as histórias, os personagens, as brincadeiras, as canções, as comidas são recuperadas das memórias e das experiências vividas na infância por pais e mães que estão envolvidos nos projetos. A língua acaba funcionando como veículo de transmissão, mas é ela, o elemento simbólico através da qual a dimensão afetiva se revela e é sentida na visão das agentes deste processo. Isso não significa que no ensino da língua de herança, do português do Brasil, né, como língua de herança, não estejam presentes os elementos dos imaginários comuns sobre os símbolos nacionais entre os envolvidos, né? Como, por exemplo, a cor da bandeira e comemorações, datas festivas do Brasil, literatura, música, dança. Então, e tudo isso se conjuga com os conhecimentos específicos trazidos pelas crianças, além das experiências vividas pelas brasileiras e brasileiros adultos que estão implicados nessas iniciativas. As memórias pessoais desses imigrantes e seus sentimentos em torno de seus lugares de origem são convertidos em simbologias nacionais de ensino do PLH. Portanto, utilizam simbologias nacionais gerais, que também são mais plurais, diversas e lúdicas, dividindo espaço com suas memórias e afetos pessoais, com as simbologias mais homogêneas, como a bandeira nacional. Tá? O português como língua de herança, já estou indo finalizando, tá? O português como língua de herança está em plena expansão, ela está associada, tá? Aos fluxos migratórios, que consistem em movimentos dinâmicos e fluidos, que dependem de fatores particulares dos lugares de destino, mas também de movimentos das políticas governamentais. E isso foi possível observar durante a minha investigação, todo como se deu esse processo, tá? Então, essas questões estão intrinsecamente conectadas, pois na maioria dos contextos, a língua de herança surge na imigração, onde é entendida como uma língua minoritária, falada em casa, na família, ou em grupos, pequenos grupos, sim? Como os movimentos imigratórios de brasileiros e brasileiros para o exterior ainda é considerado como um movimento recente, isso explicaria em parte porque existem essas iniciativas e estão a crescer cada vez mais, né? Pois são, a partir da minha investigação que eu estou falando, tá? Pois são as imigrantes de primeira geração que saíram de seu país, sobretudo na primeira década do século XXI e na última década do século XX, saíram para estudar e que, ao longo de suas experiências imigratórias, constituíram família, tornaram-se mães e, consequentemente, passaram a pensar a questão da língua relacionada com a identidade. Isso é o que eu observei na formação dessas iniciativas e quem são essas pessoas, tá? Ressalto que essas mães, sócias e fundadoras de iniciativas, têm um perfil social com escolarização de nível de escolarização elevada, são consideradas de classe média, formam casais de nacionalidade mistas, valorizam suas origens e muitas delas ampliam seus estudos, investem em investigações e formações específicas sobre a temática. A partir do que elas representam, desde os dados qualitativos e quantitativos desta investigação, é possível dizer que para as mães brasileiras, as iniciativas também são um elemento-chave favorecedor de suas possibilidades de reconhecimento, de representação política e mobilidade social na imigração. Então, as imagens, eu já passei do meu tempo, e as imagens que eu apresento ali, além de algumas associações usando o termo brasileirinho, a gente pode olhar também o uso das cores verde e amarela, também alguns cartazes que eu uso promovendo festas, usando, por exemplo, brigadeiro, coxinha, que são também referências do Brasil, assim como a capoeira. Então, são esses elementos de simbologias mais gerais,
da bandeira, das cores, do samba, da capoeira, conjugadas com as simbologias trazidas, recuperadas na memória desses pais e mães que estão envolvidos nessas iniciativas. E espero que tenha ficado entendível. Ok? Obrigadão.